Bem-vindas, queridas almas viajantes, a mais um vídeo aqui com o Mary Sweet. Meu nome é Mariana Botan, jornalista, escritora e há mais de 13 anos pesquiso sobre o tema dos transtornos mentais, o grande mal do século, que é a depressão e a ansiedade. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre as 3 causas ocultas e principais relacionadas à ansiedade. Poucas pessoas falam, e é a grande cerne do meu trabalho que eu tô aqui para dividir com vocês, são as causas, porque quando a gente descobre essas causas, a gente consegue realmente caminhar para se curar desses males, integrar essa doença, esse desafio que não é fácil que vem pra gente, esse desespero muitas vezes, essa angústia, essa agitação, mas a gente pega esse desafio para se tornar uma alma melhor, para se tornar uma pessoa melhor. Eu sou suspeita a falar, porque eu tive síndrome do pânico e eu agradeço a minha síndrome do pânico. Eu fiz um documentário sobre depressão e eu agradeço a depressão porque eles são chamados do nosso corpo. O nosso corpo é muito sábio, ele é regido por um equilíbrio perfeito. E quando o seu corpo sai de um equilíbrio e você apresenta sinais, sintomas de uma doença, fique atento, o seu corpo está querendo que você volte para casa, que você se reencontre consigo mesmo. Ele tá dando um alertinha para você assim: você não tá no seu caminho correto. Tem alguma coisa na sua vida que você tá errando o alvo. Você tá perdendo a percepção correta que a vida deseja para você, tá bom? Então, vamos parar de temer esses males e vamos acolher o que eles querem nos ensinar, para que a gente realmente viva a vida que a gente merece viver, alinhado com o nosso dom, com a nossa essência, porque quando a gente está alinhado com a nossa essência, com quem a gente é, a gente tem saúde. E se a gente não tem saúde, não tem como ser feliz e ser pleno nessa vida. Na verdade, quem já sofreu com síndrome do pânico, acorda já com taquicardia, achando que vai morrer, tá desesperado a qualquer momento, acha que vai desmaiar na rua, sabe que não tem como ser feliz acordando desse jeito. O meu trabalho foca exatamente nas causas. São 13 anos de pesquisa a respeito disso e eu nunca conheci, nesses 13 anos, pessoas que estejam com casos de depressão, síndrome do pânico ou ansiedade que não esteja ligada a esses 3 fatores que eu vou te falar hoje. Se você não se reconhecer nesses 3 fatores, eu quero que você comente aqui, porque eu quero estudar o seu caso, porque eu quero conhecer a sua história, tá bom? Então vamos lá. Primeira causa oculta e pouco falada a respeito da ansiedade ou da síndrome do pânico. Você tá com um estilo de vida incoerente e contrário à sua essência. Eu comecei a adoecer, hoje eu vejo, com 15 anos, mais ou menos, 14 a 15 anos. Porém, pela falta de autoconhecimento e educação emocional, ou seja, a gente saber como funciona a nossa mente, como funcionam nossas emoções, a importância de você olhar para si, eu fui adoecendo pouco a pouco, sem perceber, até que num determinado momento, com 19 anos de idade, eu estava à beira de achar que eu ia morrer, eu estava com síndrome do pânico. Então vamos lá. Eu não sabia qual era a minha natureza. Então hoje, tenho 32 anos, graças a Deus, há 13 anos, pesquiso e mergulhei dentro do meu interior para me apropriar de mim. E eu descobri que eu sou uma pessoa introvertida, e sou uma pessoa criativa, artística e sensível. Pela falta de autoconhecimento, a gente vai entrando numa profissão sem a gente ter a real adequação do que faz sentido pra gente e do que não faz, Então eu acabei, por exemplo, entrando numa campanha política, que é onde eu me deparei com pessoas corruptas, com pessoas que abusavam moralmente das outras pessoas, E aí quando você, por exemplo, tem uma essência introvertida, sensível, que tá aqui, por exemplo, para querer mudar o mundo, se você entrar num contexto em que as pessoas não estão nem aí umas para as outras, que elas querem mais puxar o tapete uma do outro, num ambiente extremamente competitivo, num ambiente que te exige o tempo todo que você esteja para fora e falando e se expressando em meio a várias outras pessoas, aquele ambiente que te cutuca você ser o melhor e tem que ser isso e tem que ser workaholic, tem que conseguir resultado. Aquilo, você percebe que o que é a sua essência, que é
uma pessoa mais introvertida, que busca um sentido maior, que não está aqui só para ter dinheiro, que não está aqui, você tem um propósito de servir as pessoas, você se importa com o sentimento das pessoas. Se você está imerso num contexto em que não tem nada a ver com isso, você percebe que ao longo do tempo isso vai gerando uma lacuna e um rompimento entre o que você é e aquilo que você está fazendo, né? Um outro fator é você não ser consciente dos seus dons e dos seus talentos e estar num trabalho que não explora nada a ver, que não tem nada a ver com esse seu potencial, com seus pontos fortes, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa extremamente criativa, não tem consciência disso e você está num trabalho que é mecânico, que é frio, que não explora o seu ponto forte, que é a sua criatividade, que é as suas ideias. Isso gera uma ansiedade, né? Então eu, por exemplo, uma época eu estive muito ligada ao meio corporativo, de grandes executivos, e eu comecei a ficar extremamente ansiosa, porque na verdade aquilo não tinha nada a ver comigo, então eu tinha que colocar uma máscara. Eu vestia um papel de uma Mariana que não era quem eu sou realmente, né? E eu não tinha consciência disso. Na verdade, mesmo que você tenha consciência, eu recomendo que você nunca faça isso, que você nunca tenha um trabalho em que você tenha que vestir uma máscara e um papel para você representar, né? Você tem responsabilidades, você tem tarefas a fazer, mas você é você mesmo. Você não pode ser uma pessoa num contexto e ser uma outra pessoa em outro. Isso é um dos principais fatores que nos adoece hoje na sociedade e que as pessoas acham que não tem nada a ver. E depois acham que é só tomar um remédio, que é algum desequilíbrio no cérebro e que não tem nada a ver com como você está vivendo os seus dias. Então presta atenção, será que você está vestindo máscaras nos contextos em que você está? Você não está conseguindo ser você mesmo? Você está ocultando os seus dons e talentos e está te servindo um trabalho mecânico que não tem nada a ver com a sua essência, com aquilo que clama o seu coração? Isso pode ser um dos seus fatores de ansiedade. Segundo fator de ansiedade. Esse vai parecer uma surpresa para vocês. Segundo fator que ninguém relaciona a ansiedade é a depressão. Você pode pensar assim, gente, mas não é totalmente contrário uma pessoa ansiosa de uma pessoa depressiva? Na verdade, não necessariamente. Existe uma psiquiatra, analista junguiana e também PhD em ciência do início da vida, chamada doutora Eleanor Madruga Luzes. Ela é do Rio de Janeiro. E quando eu a entrevistei, né, num congresso de medicina integrativa que eu fiz alguns anos atrás, ela falou pra mim que ela tem 40 anos de profissão, gente. E ela me falou que ela é totalmente contrária a a psiquiatria vigente hoje, que tem aquele manual de diagnósticos médicos, que tem centenas de milhares de diagnósticos psiquiátricos. E ela é totalmente contrária a isso. Ela fala que, para ela, pela experiência dela, que ela analisa pessoas e não doenças, existem somente 2 transtornos mentais, a depressão e a esquizofrenia. Depressão e a esquizofrenia. Todos os outros nomes, rótulos e que as pessoas costumam falar muito são apenas espectros, ou da depressão ou da esquizofrenia, tá? Então, assim, a esquizofrenia é um caso muito mais severo, muito mais grave, não está dentro da minha área de atuação. Por que a depressão, ela está por trás de muitos fatores de ansiedade? Eu descobri isso comigo mesma, porque o que é muito simples pra gente notar, o que é aquilo que a gente não consegue fugir, é quando a gente tá com pânico. Porque o pânico é algo que você não consegue negar, é algo que você não consegue viver com, porque ele é extremamente incapacitante. Ele é algo que te domina, que te toma e que você não tem como ter uma boa qualidade de vida tendo pânico, não tem como, né? Então você não consegue ignorar mais. Então quando você já está com pânico, é na verdade um sinal de alerta do seu corpo que olha, desse jeito não dá mais, você precisa parar um pouco. Então, o que eu percebi pela minha história, né, pela investigação profunda que eu fiz desses grandes males do século, gente, é que existe uma dor, e aí tá ligada já ao terceiro motivo que a gente vai falar. Existe um vazio e uma dor profunda que às vezes, quando a gente tem uma dor muito forte, uma dor emocional profunda e que a gente como não tem educação emocional, como não temos suporte psicológico muitas vezes, a gente tende o quê? A fugir dessa dor, porque a dor dói e ninguém quer sentir dor. Então, naturalmente, a gente acaba fugindo dessa dor emocional que tá ali. E o fato da gente fugir
né? Por isso que muitas pessoas ansiosas estão sempre fazendo muitas coisas, né? Isso é justamente um mecanismo de fuga daquela dor essencial que está ali, e ela muitas vezes é uma dor muito antiga, relacionada à nossa infância ou adolescência, períodos em que a gente não tem consciência das coisas que estão acontecendo com a gente. Então, pela inconsciência, a gente acaba o quê? Fugindo, né? Se desconectando desse corpo. E aí a gente acaba, por essa fuga, a gente acaba adotando uma série de coisas que vão acabando nos deixando ansiosos. Então a ansiedade, ela acaba sendo um sinal de alerta gritando, porque o seu corpo já está estafado, ele já está assim, você precisa prestar atenção, você precisa parar um pouquinho, chega de fugir, chega de negar, calma, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então a depressão, apesar de a gente ter muito medo relacionado a isso, esquece então o rótulo psiquiátrico, né, da depressão. Pensa que a depressão, gente, ela é simplesmente uma desconexão profunda com o seu ser. É um vazio, é uma tristeza profunda. E essa é uma dor que faz com que a gente não consiga lidar e a gente passe a fugir. E ao fugir, a gente acaba ficando ansioso, angustiado e aí até com síndrome do pânico, tá? Então a depressão, ou um vazio, ou uma tristeza profunda costuma ser a segunda maior causa de ansiedade que poucas pessoas falam. Bom, então vamos agora à terceira causa. E ela, gente, é o que é a razão de ser do meu trabalho em Mary Sweet, é a razão de ser, é o diferencial que eu encontro no meu trabalho, é o motivo do porquê eu faço isso que eu faço. A terceira causa ligada, né, à depressão ou à ansiedade, que agora a gente viu que elas podem estar no mesmo patamar, né, uma estar na verdade a um espectro da outra, né, são os traumas emocionais vividos na família. É o que a doutora Eleanor Madruga Luzes chama de criança ferida, né? Então nós vivemos uma sociedade humana de crianças feridas, crianças que sofreram abuso sexual, crianças que sofreram abuso físico, que sofreram negligência, carência e não tiveram as suas necessidades adequadamente servidas, né? A doutora Eleanor é PhD em ciência do início da vida. Hoje a ciência do início da vida, né, ela estuda os primeiros anos de vida, tem série na Netflix a respeito disso, né? Como é fundamental os cuidados parentais nos primeiros anos de vida, né? E existem até mesmo os traumas intrauterinos, né? Então, todos esses fatores hoje eles já são comprovados pela ciência, tá? Então, esses fatores, então às vezes a gente assim, veio de um contexto em que pai e mãe brigavam o tempo todo, a mãe ou o pai é alcoólatra ou depressivo, batiam um no outro, estavam constantemente brigando, aquele ambiente de instabilidade e violência, família que não se dá bem, aquela coisa que fica aquele campo de guerra o tempo todo e as crianças imersas naquele campo de guerra, né? E o abuso sexual, tá, gente? O abuso sexual já é ligado, né? Existe já uma pesquisa científica associando abuso sexual a risco de suicídio na vida adulta. Eu não sou cientista, porém trabalhei 4 anos com prevenção do suicídio e eu posso te falar, eu nunca conheci uma pessoa que estava buscando suicídio que eu, ao conversar, não identificasse o abuso sexual. Tá? O abuso sexual é a violação mais grave que uma criança pode passar. Tá? E os outros abusos, negligência, você bater, você xingar, você não dar condições, você não fortalecer a autoestima dessa criança, você não fortalecer a expressão dela, né? Fazer com que ela se descubra, você encorajar, você fortalecer, você amar, você dar carinho, né? Esse afeto, o afeto é o principal alimento para nós seres humanos quando nós estamos nos desenvolvendo. E a gente vive, infelizmente, numa sociedade extremamente analfabeta afetiva e extremamente violenta,
né? Então, esse é, gente, eu nunca conheci, tá? Casos de... Eu nunca conheci, essa é a verdade. Eu nunca conheci pessoas que estivessem com ansiedade ou depressão que não tivessem uma criança ferida. E aí, vocês percebem a relação com a segunda causa da ansiedade que eu falei? Que é esse vazio, que é essa desconexão ou essa dor emocional profunda? Né? Então, quando a gente sofre esse tipo de contexto instável na família, ou abusos severos, né? Ou falta de pai e mãe presente e amorosos, por exemplo, né? A gente cria uma lacuna muito grande, cria uma carência, cria essa criança ferida, essa dor emocional profunda. E ela é muito doída, né? Ela é simplesmente a razão porque a humanidade está dessa maneira. Porque é tão difícil entrar em contato com essa dor que a gente foge. E aí, ao fugir, é por isso que a sociedade está dessa maneira. Existe um documentário que chama O Efeito Sombra. E o efeito sombra mostra que aquilo que a gente reprime domina a gente, né? Então é por isso que existem assassinatos, estupro, violência, abusos de poder, porque tem essa criança ferida inconsciente, e aí para você fugir dessa dor você maltrata e fere porque você foi ferido e você não curou a sua ferida, então você é mais uma pessoa na sociedade ferindo as outras de maneira inconsciente, né? Mas é isso que acontece. Por isso que a própria psiquiatria, né? E muita gente fala que transtorno mental, né? Que a depressão, a ansiedade, ela não tem cura, ela tem controle. Não é exatamente que não tem cura, é que é difícil de curar, porque você tem que encarar essa dor e superar e liberar a energia dessa dor. Então o primeiro passo é você reconhecer, ou você olhar para a sua história e pensar: nossa, eu acho que a minha história não foi um mar de rosas de fato. Né? E aí você começa a olhar e traz uma compaixão e um acolhimento para essa criança ferida que está só querendo que você olhe e reconheça: sim, está doendo, aconteceu comigo. Quando a gente começa a legitimar essas dores que existem com a gente, automaticamente a angústia e a ansiedade reduzem. Porque a angústia e a ansiedade, elas são mecanismos do nosso corpo para lidar com essa falta de legitimação. Então lembra que eu falei, quando a gente está com essa dor profunda, pela inconsciência a gente não quer lidar, porque é difícil, né? E aí a gente acaba fugindo. Quando você começa a fugir muito de si, o seu corpo começa a perder o equilíbrio dele, né? Começa a adoecer. E como forma de mecanismo, ele vai te dando alertas e sinais e sintomas. Todo sintoma tem uma origem, né? Então a grande cerne da questão é: a ansiedade não está aparecendo à toa. Não é porque você é uma pessoa ansiosa, né? Você pode ser uma pessoa que gosta de fazer várias coisas, uma pessoa mais proativa, uma pessoa até assim que tende a se preocupar com o futuro e tudo mais, mas a ansiedade em si, ela tem uma razão de ser, ela não é natural, né? O transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico não são coisas, ninguém foi feito para viver dessa maneira. Então se você está experimentando sintomas excessivos que chegam a te incapacitar, que tornam a sua vida difícil, não é porque você é assim. Estão acontecendo coisas dentro de você que você não está sendo capaz de lidar e legitimar, tá bom? Então, aqui nesse vídeo a gente conheceu essas 3 principais causas, tá? Você ter um estilo de vida e hábitos contrários à sua essência. Você está com uma dor profunda, uma tristeza ou uma depressão inconsciente. E você ter vivido traumas dentro da família, na sua infância e até abusos mais severos. Gente, esse tema é um tema delicado e eu sei que é difícil, eu espero que você encontre o suporte, e eu estou aqui para dar justamente esse suporte. Então, por que eu faço esse trabalho? Né? Em maryswitch.com.br você vai entrar lá e você vai conhecer que eu tenho um programa online de autoconhecimento com o apoio do Rodrigo Ken, psicólogo clínico de mais de 15 anos de experiência, e nós moldamos um programa online de acompanhamento com 4 passos simples que a gente chama de EIRA, para justamente quem está sem eira nem beira na vida e está precisando encontrar esse reequilíbrio. Então o meu trabalho, ele não foca apenas nos sintomas, ele te ajuda a descortinar as causas por trás, mas principalmente os hábitos, que são esses 4 passos que dependem de você aplicar. Se
Se você colocar esses 4 passos do EIRA na sua vida, você vai resolver as causas da sua ansiedade, você vai caminhar para não só acabar com a ansiedade, mas descobrir o seu propósito, curar essa sua criança ferida e descobrir o seu brilho interior, né? Que é, na verdade, a raiz de todo transtorno mental, é essa desconexão com o seu ser, é você não saber quem você é verdadeiramente e você não se sentir forte dentro emocionalmente, para que você possa externamente do mundo ser quem você é e receber, né, receber a vida paga, né, com prosperidade, quando a gente está alinhado com o nosso caminho de vida, né? Então, o EIRA é justamente esse apoio de 8 semanas em que você vai mergulhar na sua história de vida, mas de uma maneira leve, tá? Tudo aqui é de uma maneira leve, de uma maneira didática, de uma maneira sensível, com apoio, né? Então, você não está sozinho. Gente, esse é o grande mal do século. Se você agora está me ouvindo, começa a pesquisar, começa a prestar atenção nas histórias da sua família, nas histórias dos seus amigos, começa quando você vê notícias na mídia, começa a investigar quando uma pessoa está com depressão, com ansiedade ou buscando suicídio, tenta reparar a criança ferida por trás dela. E aí você vai perceber que o que eu estou falando é verdade, tem embasamento, é só você começar a pesquisar um pouquinho, abrir os seus olhos, abrir a sua atenção, que você vai notar essa criança ferida presente na nossa sociedade. O meu trabalho é justamente porque eu acredito que os transtornos mentais não são naturais, tá? Ele é um sintoma da humanidade doente. A gente pode sim viver livre desses transtornos, eles não precisam ocorrer. Eles não precisam ocorrer, desde que a gente tenha consciência das nossas emoções, tenha consciência da nossa história, tenha consciência do que constitui o ser humano, o que um ser humano precisa para viver em plenitude. Vai lá assistir o documentário da Netflix que fala sobre os primeiros anos de vida, para você ver o que constitui um ser humano. Será que a sua vida, será que a sua história, você foi amparado de todas as maneiras para ser um ser humano saudável? Plenamente saudável, ou seja, corpo, mente, emoções e alma equilibrado para que você tenha saúde, né? Então, esse é o meu trabalho. Eu gostaria muito de convidar vocês a conhecerem o EIRA, porque eu acredito que ele é realmente, assim, sem falsa modéstia, ele é a solução para a humanidade, para que a gente possa ser mais, ao curar as nossas feridas, ao olhar para a nossa história, porque não é só curar nossas feridas, é se reconectar com a sua essência. Porque quando você se reconecta com a sua essência, a essência não tem doença, a essência é perfeita e pura, é o nosso potencial inato de saúde. E esse potencial, quando você entra em contato com ele, a sua vida muda. A vida das pessoas ao seu redor muda também, né? Então, podemos sim ser uma humanidade mais saudável, mais amorosa, consciente de si, em que a sua essência está a serviço de você e do mundo, tá bom? E essa essência está aí. Não tem como ela ter sido destruída, abafada, não importa o contexto de violência que você vê, se foi o pior trauma que você viveu. Não tem como destruir a essência. A essência é o que te sustenta. Você só se desviou dela. O nosso caminho é volta ao lar, retorna para essa essência com meditação, com calma, com terapia, com apoio de pessoas, com autoconhecimento, e aí você vai sim descortinar toda essa sua estrela única, todo esse seu brilho interior para poder ser quem você merece e é verdadeiramente. Como sempre, peço que vocês comentem e principalmente curtam e compartilhem, porque eu preciso que esse trabalho chegue a mais pessoas. Então, se você puder fazer esse favor por mim, retribuir esse conhecimento que eu estou distribuindo para vocês, que você possa distribuir, compartilhar com as pessoas, para que quanto mais pessoas se curem, quanto mais pessoas alinhadas com a essência, melhor será a nossa humanidade. Beijos, até a próxima.